Shabbat Shalom, irmãos. Bom quando a gente já começa com convocação, né? É assim com Israel e assim conosco também. Amém. Nós estamos hoje diante de uma porção dupla. A dupla porção que o Leonardo já anunciou para nós. A porção 51ª, Nitzavim. E a 52ª porção, Vayeler, e ele vai. Ela se encontra lá, se vocês forem comigo, em Deuteronômio, no capítulo 29. Ali já está o início da porção. Você vai ver que nós estamos já em período de encerramento de um ciclo e também dos estudos das porções deste ciclo. A partir do capítulo 29 ali de Deuteronômio, você vai encontrar o início e também já o final ali dessa porção, da porção dupla, Nitzavim, de pé. Amém? É interessante que o nome dessa porção, irmãos, dessas porções, é uma porção dupla, né? As duas parashut, Nitzavim, de pé, e Vayeler, e ele vai. O nome da porção, dessa porção dupla, se você ler em conjunto, fica Nitzavim, Vayeler. De pé, ele vai. Muito interessante para nós, né? Indica o quê? Que a segunda ação, Vayeler, e ele vai, exige inicialmente uma postura, minha e sua, de pé. Tá vendo? Por isso que a porção aqui, o Eterno coloca diante de nós essa porção dupla, de pé, e ele vai. Este aqui, segundo o Eterno colocou no meu coração, é um mecanismo de estar em marcha, de pé e vai, de pé para ir. É uma porção. Você só pode ir se você estiver de pé. É uma condicional aqui entre essas duas porções, a porção dupla. Você encontra isso lá em Salmos, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: em marcha, que é de pé, o varão que não vai ao conselho dos criminosos, que não se detém nas estradas dos faltosos e que não habita o habitat dos zombadores, mas tem o seu desejo aonde? Na Torá do Eterno. E nessa Torá ele medita, ele murmura, ele sussurra a sua Torá dia e noite. Essa é a posição dessa porção dupla. Essa é a postura que a porção e que Moisés vai exigir de toda a congregação quando ele fizer a convocação. A mesma convocação que nós já fizemos agora pela manhã. Homens que se coloquem de pé para ir. É a porção dupla Nitzavim Vayeler. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti nessa manhã de Shabat, essa manhã maravilhosa na Tua presença, Pai, e diante também da Tua Torá, Pai, para que o Teu Espírito venha a nos conduzir nas estradas, ó Pai, que o Senhor propôs para nós, nos caminhos propostos na Tua Torá para nós. Nós sabemos ali que nós encontramos bênçãos, mas também nós encontramos correções, para que nós não venhamos fugir da Tua presença, mas para que nós venhamos ter o coração desejosos de habitar nos teus atos. Venha o Senhor a falar conosco, não seja a minha pessoa, mas seja o teu Espírito a nos convencer de toda a tua palavra, Pai. Que o teu nome seja exaltado e que eu seja diminuído a ponto de ser perceptível diante de ti. Mas que o teu nome, ele sim, seja glorificado e honrado, é o que eu desejo de todo o meu coração, Pai. Em nome de Yeshua, o meu e o nosso Messias. Amém. A porção aqui, eu falei que ela exige aqui uma postura de pé para ir. A postura, segundo os estudiosos, os pesquisadores, é um conjunto, é em posição de articulações de um corpo. Olha só que interessante, o conceito de postura. É um conjunto de posição das articulações de um corpo em um determinado momento. Atuando para quê? Para fornecer o quê? Um equilíbrio, a postura, para que você possa ter o equilíbrio e para que você possa caminhar. Essa postura exigida por Moisés a toda a congregação, a geração. Nós precisamos ter cuidado aqui porque Moisés fala aquela geração, mas o verbo está no presente. Então isso é para mim e para você também. A postura, ter uma postura. Segundo os especialistas, a postura bípede. O que é a postura bípede? Entre duas pernas. É a postura de caminhar. A postura bípede do homem, do corpo, é extremamente eficaz, diz eles. Por quê? Porque constitui um mecanismo
gravitacional. Olha só, a postura perfeita, diz os especialistas. Os fisioterapeutas estão ali com a cabeça, me apoiando. É isso mesmo. Porque se eu tirar uma pedra, a tendência é cair. Então o corpo, para manter uma postura excelente, eficaz, ele precisa estar firmado entre duas pernas. Por quê? Eles falam assim que é a postura mais econômica que tem. Por quê? Porque o gasto de energia é muito pouco e nos mantém o quê? Em pé, de pé. Para quê? Para nós caminharmos. Então o corpo precisa estar apoiado entre duas pernas para evitar o quê? Peso, transtorno, falta de equilíbrio. E essas duas pernas é a Torá e o Mashiach. Para que eu e você possamos caminhar. É lindo demais, né? O Eterno fala ao nosso coração. Então, quando você percebe isso na porção, a proximidade sem findar, irmãos, um ciclo, não somente um ciclo de trabalho, de obra, mas findar um ciclo de vida de Moisés. Quando você começa a ler, a partir do capítulo 29 de Deuteronômio em diante, vem vontade de chorar, porque você vê ali Moisés, sabendo ele já foi estabelecido que ele não ia continuar, mas ele continua numa postura íntegra diante da palavra de Elohim. Ele não fraqueja, ele não esmorece, ele continua firme. A morte dele é uma morte com uma postura firme. É assim que eu e você temos que ter para o encontro com os pais. Amém. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Amém. Olha que maravilha. Porque no final nós iremos cantar o cântico de Moisés e o cântico em perfeito equilíbrio. Essa é a posição, essa é a postura que os especialistas, os fisioterapeutas, eles nos dizem. Que construem é extremamente eficaz essa posição para mim e para você. Então, quando você observa aqui no findar de um ciclo de vida de Moisés e no final de um ciclo um ciclo nosso, Moisés vai elevar a plenitude do seu chamado. Ele eleva a plenitude do seu chamado nesse momento. Como? O seu chamado lá em Êxodo capítulo 3. Vamos lá para você ver. Ele aqui nessa porção, agora em diante, ele vai elevar a plenitude do seu chamado. Olha só que maravilha isso aqui. Lá em Gênesis capítulo 3. Só para a gente ver isso aqui. Por quê? Qual é a plenitude do... Êxodo 3. Qual é a plenitude do chamado de Moisés? É apregoar a liberdade, irmãos. É apregoar o quê? A redenção. Lá em Êxodo 3, ele ali vai receber... Lá no versículo 12. Deixa eu ir lá. 3:12, ele diz assim, não vou ler tudo não, só para a gente ter um entendimento de que é essa posição de Moisés, ao qual ele vai elevar aqui nessa porção a sua plenitude da sua tarefa, da sua função. No verso 2 do capítulo 3 do livro de Êxodo, diz assim, respondeu-lhe Elohim, certamente eu serei contigo. Não, vamos ao versículo 9, para a gente fechar melhor. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então ele tem o quê? Apregoar a liberdade. Ele tem que ser o redentor daquela situação ali, com a qual o Eterno está estabelecendo para ele. Diz assim no verso 11, então Moisés disse a Elohim, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O verso 12 diz assim, respondeu-lhe o Eterno, respondeu-lhes Elohim, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Elohim neste monte. Aí ele vai agora, diante de toda aquela congregação, elevar a plenitude desse chamado. Esse chamado que foi feito a Moisés, mas nós queremos dizer para você que ele só obedece a esse chamado, por quê? Porque o ato de apregoar a liberdade, de fornecer a liberdade da redenção, vem de Elohim, vem do Eterno. Ali no capítulo 6 de Êxodo, se você quiser ir lá, eu só vou ler algum versículo aqui, do versículo 6 diz assim, portanto, diz os filhos de Israel, Êxodo 6:6, eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, livrá-los-ei da sua servidão e vos resgatarei. Está vendo o resgate? Com o braço estendido e com grandes juízos. Apregoar a liberdade. Essa é a função ali de plenitude ao qual Moisés encontra. Volta lá na porção, Deuteronômio capítulo 29. Porque no início do livro de Deuteronômio, Devarim, Moisés vai invocar
aqui nessa porção, Moisés invoca, mas no início de Deuteronômio, capítulo 5, precisa ir lá não, diz assim: não com vossos pais fez o Eterno este pacto, esta aliança, mas conosco aqui hoje, nós todos os vivos. Você observa que já no início do livro de Deuteronômio, Moisés vem apregoando a liberdade, mas ele vem falando o verbo, colocando o verbo no presente, hoje, agora, para mim e para você. Então, como eu disse semana passada com o Roberto, quando você utiliza o verbo hoje, você deixa de ser uma possibilidade e torna-se uma realidade. Então, é possível, é real, então, para mim e para você. Então a possibilidade torna-se realidade. Ele fala assim no capítulo 5, não com nossos pais fez este pacto, essa aliança, mas conosco aqui hoje com todos os vivos. Agora aqui no capítulo 29, eu li Deuteronômio 5, irmãos. Capítulo 29, começa aqui a nossa porção. Estou correndo? É porque eu tenho um monte de coisa para falar. Então eu vou correr, vou devagar. Tem tempo? Eu nunca tenho. Peraí, então tá bom. Respiramos? Voltemos. Deuteronômio capítulo 29. A partir do verso 10, inicia aí a nossa paraxá. Diz assim, irmãos, verso 10 do capítulo 29. Todos vós estáis hoje perante o Eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais de todo o homem de Israel, os meninos, as mulheres, os estrangeiros que se acham dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Eterno teu Elohim e no juramento que o Eterno teu Elohim hoje faz contigo. Próximo original diz assim: estáis hoje todos colocados em faces de Adonai, vosso Elohim. Todos vossos cabeças, vossos ramos, vossos anciãos, vossos comissários, todo o homem de Israel, vossas crianças, vossas mulheres, vossos metecos no seio do vosso acampamento, o abatedor das tuas árvores, ao puxador das tuas águas, para te fazer passar na aliança do Eterno teu Elohim. E sua imprecação que Adonai teu Elohim firma contigo hoje. Amém? Eu estou lendo eu estou lendo a versão próxima ao original. Aqui não está somente, irmãos, a oportunidade ofertada para todos. Presta atenção. Aqui não está somente a oportunidade ofertada para todos, mas aqui está o dever de todos. Por que é diferente? Porque Elohim me ensinou o seguinte: a oportunidade passa, mas o dever permanece. A oportunidade por isso que o verbo, Moisés é de uma inteligência espiritual maravilhosa. Moisés emprega o verbo no presente, porque ele sabe que a oportunidade passa, mas a obrigação vai passar através das gerações, irmãos. Permanece. Por isso que ele fala aqui por isso que ele vai convocar todos, ele fala assim: firma essa aliança comigo hoje. Todos, ele não exclui ninguém, ele põe todos que estão na congregação. Você pode observar, eu quero levar vocês a essa questão de que a oportunidade passa, mas o dever permanece. Isso para mim foi maravilhoso. Eu queria que você fosse lá em Jeremias, no capítulo 34, porque o rei Zedequias vai negar a redenção e a liberdade. Você vai ver que ele vai ali, ele perdeu a oportunidade, mas o dever permaneceu. Para mim e para você, Elohim está falando para essa congregação neste momento. Jeremias, a oportunidade. Qual é a oportunidade, irmãos? De redenção, de pregoar a liberdade. Nós estamos no final de um ciclo deste lugar onde nós estamos. Nós estamos prestes a sair deste lugar e ir para a congregação, ao qual nós estamos lá todo domingo, todos os dias, né, os trabalhadores, mas nós estamos todo domingo lá, carregando pedrinha por pedrinha, e todos os dias nas intercessões pela manhã. Então, o que está acontecendo? Nós já estamos nos posicionando para pregoar a liberdade. A minha liberdade, irmãos? Não, a liberdade de todos. Porque aqui a convocação para estar na aliança é para todos. Ele fala assim, olha: vossos metecos no vosso seio, no acampamento, os estrangeiros, irmãos, o abatedor de árvore, o puxador de águas, para fazer passar a aliança
para fazer passar na aliança, para ser o quê? Absorvido, aceito. A justiça é para todos. Ó. Fala no microfone aí, meu querido. Só está apto para pregar a liberdade coletiva aquele que for liberto individualmente. Amém. Como que você vai pregar a liberdade se você não... Por isso que Moisés chega aqui, Francisco, no final da sua vida, da sua caminhada, reto, porque ele não está encurvado. Você vai ver aqui que quem se encurva no Salmo 20 diz que aqueles que confiam em carros, cavalos, eles se curvam e caem. Mas nós ficamos de pé, diz o salmista. Então depois a gente vai ler esse salmo para você ver. O rei Ezequias que vai negar a redenção. Olha ali no capítulo 34 de Jeremias, do profeta Jeremias. No capítulo 8, nós vamos ler até o verso 18, para você ver ali que ele vai deixar passar, mas o dever ele não deixa de permanecer, ele permanece, ele tem que ser cumprido. No capítulo 8, no verso 8 do capítulo 34 de Jeremias, palavra do Eterno veio a Jeremias, depois que todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Para que cada um, verso 9, libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. Por quê? Porque havia o quê? Havia uma usurpação sobre os próprios irmãos. Que a Torá condena. Por isso que eu falei que o dever permanece. Olha só o verso 10. Obedeceram todos os príncipes de todo o povo, que haviam entrado o quê? Na aliança da redenção, da liberdade, olha, de libertarem cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, de maneira que não viesse mais deles. Obedeceram e os libertaram. Ao verso 11. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os escravos, e as escravas que tinham libertado, e os sujeitaram por os escravos e por os escravas. Verso 12. Então veio a palavra do Eterno a Jeremias. Assim diz o Eterno Elohim de Israel. Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos, lhes libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos. Despedi-lo-ás livre. Vossos pais, porém, não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos para mim. Há pouco tempo vós haveis retornado, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando o quê? A liberdade a cada um a seu próximo. Está vendo? Ele lembra, ele faz retornar lá em Êxodo capítulo 3, ele diz, olha, eu fiz uma aliança com vossos pais, para que fosse que liberdade, que houvesse pregoar a libertação e a redenção. Olha, ele diz assim, e tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Verso 16, mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu escravo, e cada uma à sua escrava, os quais já tinham os despedido livres, conforme a vontade deles. E os sujeitastes para que vos fizessem escravos e escravas. Portanto, diz o Eterno, vós não me obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Você vai entender que eu e você temos essa obrigação, este dever, e a oportunidade é dever, e a oportunidade é hoje. Olha só que ele diz, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pelo que agora eu vos apregou a liberdade, diz o Eterno. Olha a liberdade que ele vai pregoar. Para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. É o verso 18. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. Tratá-lo-eis como um bezerro que divide em 2 partes. Então passarão pelos meios das 2 porções. Ezequiel, irmãos, aqui o rei Zedequias, ele vai negar a liberdade. Ele negou aqui a liberdade. Ele vai ferir fielmente, Levítico capítulo 25, a proclamação da liberdade. É isso que nós vamos fazer. Vamos lá para você ver. Se eu não apregoar a liberdade, se eu não me pôr de pé,
se eu não tomar uma posição diante do Elohim e deixar passar a oportunidade que ele, não é nós que colocamos diante de vocês, não é ele, o Eterno, Elohim de Israel, que colocou ali no capítulo 25 de Levítico, dentro ainda do Código da Aliança, da santidade ali, perdão, o Código de Santidade, isso mesmo. Ele vai apregoar ali. Eu gostaria de ler todo o capítulo 25, mas não. Vamos lá no verso 10, para você ver. É o ano do jubileu. Verso 8, então, ano do jubileu. O ano do jubileu. Amém. O verso 8 diz assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente o chofar. Olha a nossa função. A trombeta, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o 50º ano, e proclamareis o quê? Liberdade aonde? Na terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um vos retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. Essa foi a oportunidade que o rei deixou passar. A liberdade da terra e do imóvel. O do imóvel está aqui também, que é da casa. Fica onde? 20... Eu não marquei aqui. Está aqui. Se vender de acordo com números... Mas as casas das aldeias... É 31, se não for resgatado. 29. Vamos lá, irmãos. Se alguém vender uma casa de moradia em uma cidade mudada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano e contar a sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se não for resgatada antes de passado o ano inteiro, a casa que estiver na cidade murada ficará perpetuamente como a que a comprou. Pelas suas gerações não será devolvida no ano do jubileu. Olha o verso 35. Aí que ele vai infligir também. As casas das aldeias... 31. Mas as casas das aldeias não muradas em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, irmãos, e serão devolvidas no jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas... É só até aqui. Aí o verso 35 ele diz assim: quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como um estrangeiro ou peregrino, para que viva contigo. Ô, Fala, Léo, só um minutinho. Fala. Irmãos, se vocês pedirem a Mirelle para mostrar para vocês os documentos, Léo, ali do imóvel, você vai ver que o seu José Jacob Saad, só um minutinho, Léo, ele se estabelece em Uberlândia, Minas Gerais. Isso. Local rico, lá em Uberlândia. Então, ele vem para Vitória e compra um sítio ali, naquele local era um sítio, com 4.600 metros quadrados, naquele local ali. Seu José compra. Então, seu José depois vai vender esse imóvel, mas não todos esses 4.000 e poucos não, né? Ele constrói aquela casa, tinham 2 casas ali, não é? Ele constrói o casarão e mais 2 casas, da dona Leia e a outra embaixo que está à venda. Ele constrói essas 2 casas. Então, depois, seu José vai vender isso aí, ele faz um documento em cartório que ele quer vender aquilo ali para um advogado, Camargo, né? Isso. Um advogado renomado em Vitória. Professor da universidade, ocupou cargos elevadíssimos em Vitória. Mas seu José Jacob Saad morre. Dona Matilde muda para Guanabara, Rio de Janeiro. Está lá nos documentos oficiais dos cartórios. Esposa dele. Dona Matilde, então, vai vender para esse advogado, Anderson. Para esse advogado famoso. Esse advogado só fica com o imóvel, Léo, 1 ano. 1 ano apenas. Esse imóvel, vamos supor, ele custava R$2.000, ele foi vendido por R$11.000, o dinheiro da época, para a Associação dos Funcionários Públicos. Ele foi supervalorizado em 1 ano. Foi vendido para a associação. A associação aluga para a Promatre, eu já estava Promatre lá. Aluga para a Promatre.
O que acontece? A Promatre desocupa o imóvel em 1963. Ele fica desocupado esses 49 anos, que nós vamos entrar no jubileu. Amém. Por isso que esse aqui está dizendo, não deixe passar a oportunidade. Não deixe. É isso que o Espírito de Deus está falando ao coração do Léo. Você que está sentado aqui, não deixe de passar a oportunidade. Você que está na internet nos assistindo, nos ajude na construção. Amém. Por quê? Porque nós não estamos ali construindo algo para nós. Nós estamos ali entrando no jubileu da terra e no jubileu do imóvel. Nessa transação aí, a associação nunca conseguiu fazer nada naquele local. Nada. Ela nunca conseguiu estabelecer nada ali, nada. E nem doação ela conseguiu para a prefeitura. Isso o Almir fala, não é, Roberto? Nós tentamos doar, a prefeitura não quis. Não quis. Então, eu estou falando isso para vocês, só para vocês sentirem o quanto nós somos privilegiados. Nós não entendemos espiritualmente ainda o que nós estamos fazendo. Mas o dever para nós é pregoar a liberdade. A liberdade. É isso que tem que ficar na sua cabeça e na minha, que nós temos um dever. Se você não o fizer, você vai estar em total desarmonia com Elohim de Israel. Amém. Você vai ter que assumir a sua postura. Paulo diz assim, combati o bom combate, guardei a carreira, combati o bom combate, andei a carreira, guardei a fé. É 2 Timóteo 4, versículos 6 ou 7. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele permaneceu de pé. Como Moisés. Isso. Como ele está falando, de pé. E você? É a postura exigida. É a postura espiritual exigida. Você vai continuar assim? Ou vai desanimar no caminho? Não é isso que você está falando? É isso mesmo. Porque a oportunidade passa, mas o dever permanece. Se nós não fizermos, vai vir outra geração para fazer. Mas a palavra... Ele formou um plano e esse plano subsistirá. E ele fará toda a tua obra. Estou repetindo Ritona para a internet. Fala direto isso para nós. Por quê? Porque, vai lá no capítulo 20 para você ver de Salmos. Para você ver, irmãos. Porque uma postura, irmãos, porque eu não posso simplesmente confiar na minha força e achar que com a minha força eu vou estabelecer todas as coisas. Não, irmãos. Não é assim. Pregoar a liberdade, você tem que ter uma postura diante do Eterno. É a postura espiritual diante do Eterno. No capítulo 20, o salmista vai falando sobre os dias de angústias, mas ele confia no Eterno, ele fala bem assim. Agora, vai lá no verso 6, não vou ler todo ele não. No Salmo 20, no verso 6 diz, agora sei que o Eterno salva o seu ungido, ele o ouve do seu santo céu. Com a força salvadora da sua destra. Ele é o quê? Ele é que ele vai na frente, apregoando a liberdade, a redenção que ele está falando. O salmista, no verso 7, diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Eterno. Não na nossa força, mas no nome do Eterno. O verso 8, ele diz assim, eles se encurvam e caem. Sabe por que eles caem? Porque eles não estão no equilíbrio das duas pernas. Eles estão sem equilíbrio. Eles caem, eles não estão na postura correta, que eles encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos o quê? De pé, porque nós também já tivemos na mesma posição que eles. Aí ele fala assim, nós não, nós nos levantamos e estamos de pé, a postura, ó Eterno, salva o Rei, ouça-nos quando clamarmos, esse é o nosso clamor. Por quê? Porque eu preciso apregoar a liberdade. Porque quando você apregou a liberdade, você o quê? Resgata vidas, irmãos. É a vida ao qual o Elohim está interessado. Sabe por quê? Porque eu oro. Nós oramos, né? Nós agradecemos ao Eterno pela oportunidade de estar vivos, não é assim que a gente ora? Por estar vivo neste tempo presente, de estar diante da Torá, de contemplar as maravilhas que Ele tem feito no meio de nós, que Ele tem realizado no nosso meio. Amém. Isso tudo tem que ser orado mesmo por mim e para você. Porém, irmãos, isso não basta, porque eu preciso compreender que é dever meu e seu estar vivo, manter-se vivo, porque morto não gera vida, morto não dá fruto, morto não vai apregoar a liberdade, morto não ouve a palavra de Elohim. Não, morto não.
Não obedece. Por isso que ele vem para quê? Para a liberdade, para a libertação, para a redenção. Para que você e eu possamos sair daqui e lá tomar uma postura reta, digna. Diz assim, em Deuteronômio capítulo 20, volta lá, 30 para você ver. Para você ver. Por quê? Porque eu preciso proclamar a liberdade, gerar o que? Vida. É esse o interesse de Adonai. Pelas vidas dessa cidade, pelas vidas daqueles que estão ao redor de nós, pela vida da nossa família, daqueles que ainda não compreenderam. É tudo isso, ó, no capítulo 5 de Deuteronômio, dentro da porção, ele fala assim, olha, no verso 1, quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde eu te lançar, o eterno teu Elohim, e te retornares ao eterno teu Elohim, tu e teus filhos, e todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, então o eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti, e tornará a ajudar-te novamente, ó, dentre todas as nações, a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá te ajuntará o eterno teu Elohim, e de lá os trará. É a oração que a gente faz para a nação de Israel. Verso 5, o eterno teu Elohim te trará a terra que teus pais possuíram. E possuirás, amados. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que teus pais, mais do que o seu Jacob lá atrás, nós seremos abençoados, diz ele. Olha só que maravilha. Porque ele deixa uma vida farta em Minas Gerais, ele vem para o Espírito Santo. E aqui ele começa a ter uma vida mais simples. Ele começa a ter uma vida. Ele era rico, mas a vida dele era simples. Olha só, o teu verso 6. O eterno teu Elohim circundará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao eterno teu Elohim de todo o coração e de toda a alma. Para quê? Para que vivais, para que vivas. Esse verso 6, próximo ao original, diz assim, Adonai, teu Elohim, circundará o teu coração e o coração da tua semente. Ele está falando de quê? De uma descendência, de uma geração espiritual, amados. Para amares Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, com todo o teu ser, a fim de que vivais. Por isso, a Paraxá inicia com Nitzavim, a porção dupla, de pé. Porque trata aqui, por que está tratando de pé? Porque é uma postura, ser reto, ter seguir o caminho de retidão. É isso que ele está falando para mim e para você. Se você vai ver, vai lá em Ezequiel, o profeta do livro Ezequiel. Você vai ver ali comigo que o Eterno vai penetrar o profeta, que vai ser um inspirado de Adonai, e vai colocá-lo em posição de pé. Ó. Ele vai fazer isso com Ezequiel, um inspirado. Em Ezequiel, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, no início logo do livro de Ezequiel. Espera aí, deixa eu ir lá. Ezequiel, no capítulo 2, irmãos. Vamos lá comigo. O Eterno vai penetrar no profeta e vai colocar numa postura aqui de marcha. Essa é a postura minha e sua, que o Eterno exige para mim e para você. Capítulo 2, leitor em Lamentações. No capítulo 2 ele diz assim, no verso 1, ele me diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Eterno, quando falava comigo. Ele me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e a seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Está vendo que ele o Eterno continua usando o verbo no presente. Verso 4, os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. É uma preparação que ele está fazendo com o profeta, porque o profeta vai ter que ir lá apregoar o quê? A liberdade. Falar a verdade para a cidade, para a nação. É isso que ele está falando aqui. Isso é uma carga muito pesada que ninguém quer. Não quer, pastora, mas... Irmãos, essa é uma carga pesada. Que ninguém quer. Você por não isso, deseja exatamente, isso. por isso que ele exige Mas de mim, é de você, uma postura de equilíbrio, senão eu vou cair. Porque a carga é pesada, mas a postura, ele diz assim, que traz um equilíbrio excelente para mim e para você. Para que eu possa caminhar.
É difícil demais, mas ele penetra no inspirado, ele diz, os filhos são de semblante duro, é isso que ele vai encontrar. É porque é no meio dos irmãos, amado. E obstinado de coração, eu te envio a ele, e ele te dirás, assim diz o eterno teu Elohim. O profeta vai ter que falar. O verso 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o quê? Um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites em escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás as minhas palavras. Quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quer deixem passar a oportunidade, quer não deixem, você vai ter que falar. É isso que está falando assim, ó. Quer ouçam, deixem de ouvir, você vai ter que permanecer. Falar a verdade, dizer a verdade. Mas tu, filho do homem, verso 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e como que eu te dou. Por isso que Shabat, nós estamos aqui nos alimentando da palavra de Elohim. Toda manhã nós estamos ali nos alimentando da palavra de Elohim. Então, o verso 9, então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo, a Torá. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. O Léo, tá aqui, ó, ele fala aqui, ó, come, então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo, é a Torá. Amém. Concorda? Concordo. Ali, se você olhar os detalhes, que o Leandro, o arquiteto, quando ele falou isso para mim, eu chorei. Quando eu expliquei para ele o significado do 3, do número 3, que eu vou falar para vocês um pouquinho à tarde. Amém. Pequena coisa. O 3 significa a Torá. Ela foi entregue no terceiro mês. Mês de Sivan. Sivan é o terceiro mês hebraico. E o que acontece ali? O 3 fala da união da Torá, do divino, com o terreno. É isso que fala o número 3, segundo o Talmud. Aí o que acontece que seu José, muito esperto, faz? Se você olhar, aí você vê a descendência dele. Os 3 arcos maiores do casarão, que estão virados para a rua, são 3. Aí o Leandro, quando eu expliquei isso para o Leandro, ele saiu rapidamente procurando vários símbolos do 3 ali no casarão. Aí ele vai e faz a pedra fundamental com 3 símbolos. O símbolo ogival, né, da janela, isso. A estrela de Davi e a menorá. Viu como é que está? Estamos fechando em unidade com o seu José Jacob, que já faleceu, não é? O princípio judaico do Talmud está ali na casa. Isso tudo nós temos que olhar com detalhes. Para ver isso aqui, ó. E pôs diante de mim um rolo. Então nós estamos precisando saber que a Torá desceu, amém, foi entregue e se uniu ao terreno, amém, a nós, para estabelecer a vontade de Elohim. Por isso que a obrigação nossa está aqui logo no capítulo inicial da porção, que ele vai fazer uma convocação para todos, idosos, mulheres, crianças, todos, trabalhadores ou não, todos. A convocação aqui é para todos no início da porção. A postura aqui exigida de pé, irmãos, é para que eu permaneça, para que eu e você permaneçamos. E permanecer é uma obrigação nossa, minha e sua, para preservar a próxima geração. O Francisco falou uma coisa interessante aqui pela manhã, quando muitas crianças, né, ele falou assim, vai ter uma hora que nós vamos ter que uma hora só para ungir as crianças, porque são muitas as crianças, essas que estão no meio de nós e muitas que virão ainda para o meio de nós. Então, é um serviço a mais, né, Francisco, nós vamos ter que fazer só para ungir essas crianças, por quê? Por causa da obrigação minha e sua de preservar essa geração. É isso aí que é gerar fruto. Isso aí é que é fazer diferença entre o que serve e aquele que não serve. Isso é fazer diferença. Quando você gera descendência. Quando você não faz a obra para você, mas você faz a obra para a cidade, para gerações. Porque aí é a diferença para aquele que serve e aquele que não serve, diz o profeta Malaquias. É essa a diferença. Este, irmãos, que não serve, será lançado fora. Por quê? Porque não dá fruto. Vai lá para você ver em Malaquias. Depois você vai ver Yeshua falando dessa postura de pé.
ele fala assim, marcha, de pé, fique reto. Lá no profeta Malaquias, por favor, lá no final aqui, ó. Lá no capítulo 3, perdão, de Malaquias, no finalzinho do livro lá, ele diz assim, olha, no verso 17. Ele está falando aqui de uma geração, amados. Aquela ao qual nós estamos aguardando, nós estamos ensinando. Essa é a geração, por isso que eu preciso manter, ficar firme e de pé, permanecer, ter essa postura aqui. Olha o verso 17. O Eterno fala assim, eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Novamente ele vai falar, ele vai usar um verbo presente, naquele dia. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Ao verso 18, então, irmãos, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve a Elohim. É essa a diferença daquele que usa a palavra de Elohim para gerar sonhos, para gerar frutos, dar descendência. Essa que vai fazer a diferença. Aquele que não fizer, aquele que não serve, aquele que não consegue ser um hebreu, um servidor, esse será lançado fora. Por quê? Porque não dá fruto. Yeshua, irmãos, conceitua-se como a videira verdadeira lá em João, no capítulo 15. Faz parte da nossa porção. Vai lá para você ver, João, capítulo 15. Yeshua vai conceituar-se aqui como a videira verdadeira, irmãos. Ele vai tomar para si, segundo os estudiosos, segundo os rabinos, os rabis, daqueles que creem no Mashiach, diz que ele toma para si a simbologia dada pelos profetas, os inspirados de Israel. Ele diz, porque os inspirados de Israel, os profetas, eles estabelecem que Israel é a videira verdadeira. E Yeshua vai e toma para si este conceito. E segundo os rabis, olha que coisa maravilhosa. Quando ele toma para si esse conceito que eu sou a videira, ele traz consigo, ele mostra para os seus irmãos que ele é o rei e que ele é o Messias de Israel. Ele absorve o conceito dado pelos inspirados, como rei Messias, quando ele toma esse conceito que eu sou a videira, a verdadeira. Porque Ezequiel, não precisa lá não que eu vou ler para você. Ezequiel, no capítulo 17, no verso 8, os inspirados, Ezequiel fala bem assim, em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada. Quem? Israel. Na beira de uma boa terra ela estava. À beira de muitas águas estava ela plantada, para produzir ramos, tá vendo? E dar frutos, para que fosse videira excelente, diz o profeta. Então Yeshua pega esse conceito que o inspirado profeta Ezequiel toma para Israel, e ele toma para si. Quando ele assim age, ele assume essa consciência de que ele é o rei e ele é o Messias. Como? Amém, Francisco. João, capítulo 5, 15, ele fala isso. Vamos lá para você ver. Eu mesmo não fui. Ezequiel está fazendo a profecia que Israel iria para a Babilônia, né? Iria para o cativeiro, isso. E o Mashiach tem essa. Ele vem para quê? Para pregoar a liberdade, amados. Amém. A pastora entendeu. João, capítulo 5, 15. É bom demais, né, pastora? Quando a gente consegue entender e visualizar essas coisas, irmãos. Não é por nós, mas pelo Espírito de Adonai que a gente consegue observar essas coisas. Ele fala aqui no capítulo 15, irmãos. Olha que coisa linda essa proclamação do Mashiach. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, irmãos. Ele vem estabelecendo que, da mesma forma que o Espírito de Adonai penetra no inspirado e o coloque de pé, Yeshua vai fazer a mesma proposta. Porque ele fala assim, da mesma maneira que Israel foi tomado, ele também foi tomado e ele agora é a videira verdadeira, ele fala. Não há substituição aqui não, tá, irmãos? Não estou falando de substituição. Eu estou falando que ele toma para si. Olha só. E só ele pode fazer isso, só o Mashiach. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produza mais fruto, todo ramo que produz fruto, ele apoda, ele limpa, para que produza o quê? Mais fruto ainda.
Verso 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado, diz o Mashiach. Permanecei em mim. Olha a postura que ele pede para mim e para você. Permanece de pé para ir. Né? Nitzavim vai ler, de pé para ir. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver aonde? Na videira, em mim, em Israel, ele está falando. Onde estão estabelecidos os tronos de justiça. Onde foi entregue a Torá para mim e para você. Olha lá, tão pouco vós podeis produzir frutos, se não permaneceres em mim. Permanecer aonde? No Mashiach. Porque o Mashiach, ele absorve tanto o conceito de videira verdadeira, como a Torá, irmãos. Olha aqui, o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, aquele que não serve, eu falei. Que o profeta Malaquias falou, aquele que não serve, será lançado fora. Ok, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, ele volta com a mesma postura. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado a ele? Não, ele vai glorificar ao Pai. Por quê? Porque é dever do Mashiach gerar o que? Também descendência. Gerar discípulos. É isso que ele está falando. Trazer libertação à nação de Israel, às nações. Por isso que ele fala, nisso é glorificado quem é meu Pai. Por quê? Porque eu estou permanecendo, eu estou de pé para gerar vida, para dar descendência, seja ela espiritual. Fala, meu irmão. Vou fazer uma pergunta para que haja um entendimento. Amém. O que quer dizer permanecer em Yeshua? Permanecer em Yeshua. É só dizer que eu creio em Yeshua? Não. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele está provocando vocês, Porque nós estamos em uma Rosh boa Hashanah. provocação é essa Não, aqui? porque a pergunta é assim, nós estamos em Rosh Hashanah, aí a gente faz essa pergunta, onde o Eterno está estabelecendo, está nos escrevendo no livro, ou está nos ciscando do livro. Que livro? E ele vai confirmar no livro da vida. E ele vai confirmar isso em Yom Kippur. Aí eu pergunto, Yeshua está falando um contexto totalmente judaico. Yeshua não está falando fora dos ensinos do Talmud. Os ensinos, Maimônides fala assim, que aquele que não crer no Mashiach, ele está rejeitando a Torá, ele está rejeitando o profeta. Yeshua está falando dentro de um contexto do Mashiach judaico. Ele não está sendo diferente. Aí eu pergunto, o que é permanecer no Mashiach? É estar dentro do conceito bíblico judaico estabelecido na Torá. Amém. Então, se eu estou fora desse contexto, eu não permaneço no Mashiach. Não consegue. É o que nós falamos aqui durante 17 anos. Ao equilíbrio. E muitos rejeitam. Ao equilíbrio, Francisco. Francisco voltou ao equilíbrio. É exatamente isso. Por isso que ele toma, Francisco, o conceito de Israel, diz, eu sou a videira verdadeira. Aí eu posso, como que eu vou ser absolvido em Rosh Hashanah, se eu permaneço nesse mesmo entendimento que o Eterno quer nos tirar? Exatamente. Ou seja, nós só podemos estar no Mashiach se vivemos conforme ele foi criado, conforme ele ensinou e ensina até hoje. Amém. Fora isso, não adianta virmos em Rosh Hashanah pedir perdão, não adianta estarmos em Yom Kippur se o nosso desejo é permanecer nas coisas que o mundo quer que nós permaneçamos. Continuar da mesma forma em que nós estamos. João diz, todo aquele que comete pecado transgride a Torá. Amém. Pois o pecado é a transgressão da Torá. 1 João 3, versículo 4. Amém. Maravilha. Que coisa linda. É isso mesmo. Perfeito. Aqui em João capítulo 15, ele continua aqui, ó. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tá vendo, Francisco? Exatamente. Se guardar os meus mandamentos, ó, o Francisco ensinando, permanecereis no meu amor. Não, você nos ensinou e o Mashiach está aqui confirmando. É uma ratificação. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Permanecer. Ao verso 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, a plenitude. É isso que Moisés chega aqui, numa plenitude do serviço a Adonai, de retidão,
Sabe por quê? Porque a retidão, Francisco, é isso que Francisco falou aqui, a retidão do Mashiach, ela é extraída na qualidade de permanecer. A retidão, ela é extraída na qualidade de permanecer, daquele que permanece nos mandamentos, na Torá, de pé, numa postura firme, é permanecer. E tem como matricial esse conceito, Elohim, porque ele é a rocha. Ele não é inconstante, ele é firme. É pela sua constância, como uma rocha, que ele é a matriz de todo esse conceito de permanecer, de todo esse contexto de retidão, de permanecer, de ficar de pé. Lá em Deuteronômio, não precisa não que eu vou ler, você já conhece esse texto. Diz assim no 32, verso 4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Sim, todas as suas estradas são justiça. O elo da adesão, sem maldade, justo, correto, é ele. É Adonai, é ele. Por isso que é extraída dele todo esse conceito de ser reto, de retidão que o Mashiach vem falando. Essas ações, irmãos, diz a Torá, elas não são demasiadamente difíceis para nós. A Torá nos ensina que essas ações não são demasiadamente difíceis para nós. Volta lá para você na Torá. Você vai lá comigo em Deuteronômio, no capítulo 29. Você puxa a minha orelha depois. Aqui. Mas vai primeiro no 29, no finalzinho do 29, no versículo 29, para você ver que a Torá diz que essas coisas não são difíceis para nós. Sabe por quê? Porque no capítulo 29, verso 29, ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao eterno nosso Elohim, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Então, irmãos, está na sua mão e na minha mão. Não é demasiadamente difícil para nós. A Torá nos ensina que este mandamento que eu carrego, eu e você carregamos hoje, não está oculto. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 30, para você ver. Ele não está oculto, não está. Ele está revelado para mim e para vocês. E a gente não precisa perguntar, ir aos céus, ou perguntar quem subirá por nós. O capítulo 30 ele diz, ó o verso 11 do capítulo 30, para você ver. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus, amados, para dizeres, quem subirá a nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Quem nem está no outro lugar, no mar, do outro lado do mar, para dizeres, quem atravessará por nós o mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois estas palavras estão muito perto de ti, aonde? Na tua boca e no teu coração, para quê? Para cumprires, irmãos. Não é para botar somente na sua casa, no seu caderno, no seu carro, não, é para cumprir, é para que você fique de pé e ande com esse. Não é só falar, não é só eu vir aqui falar, eu tenho que tomar uma postura também de ficar de pé e ir, e caminhar. Essa postura não é só sua, mas é minha, nossa como congregação, como corpo no Mashiach. Diz assim, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Hoje, ele diz assim, te propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Ele vai manter você também em equilíbrio. Ó. Eu proponho você a vida, ou a bênção, a morte ou não, ou o mal. Verso 16, pois hoje te ordeno que ames ao eterno teu Elohim. Ande nos seus caminhos, fique de pé e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o eterno teu Elohim te abençoará na terra a qual vai possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e se você deixar passar essa oportunidade, irmãos, e não quiserem dar ouvido e forem seduzidos a te inclinares a outros deuses, porque você vai se curvar e vai cair, diz o salmista no capítulo 20, porque você está sem equilíbrio, se inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje. Está vendo? Mais uma vez ele vai pôr aqui o verbo no presente, que que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, ao qual vais passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas. Ele vai tomar por testemunho o céu e a terra contra ti e contra mim, que te propus a vida e a morte,
A bênção e a maldição. Agora ele fala, escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos, amando o eterno teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra que jurou a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, para que você pegue a bênção que estabelecido na Torá, da posse da terra, para que você possa ter uma adesão completa. Para que você possa ter uma adesão completa. Irmãos, isso aqui é muito sério para mim e para você. Muito sério. Se você for lá em Romanos, tem tempo ainda, no capítulo 10, vai lá para você ver. Paulo vai ensinando isso aqui, é a mesma coisa aqui que Deuteronômio. Ele está falando que a palavra do Mashiach não está longe de mim e de você. É verdade. Olha lá, peraí, estou em Mateus. Efésios. Romanos capítulo 10, amados. Também faz parte da porção, a Brit Hadashah dessa manhã. Ele fala bem assim, eu vou ler só alguns versículos. Olha só, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Elohim por Israel é para que se salvem. Paulo está falando assim, é pregoar a liberdade mesmo. Verso 2, pois dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Elohim, a procurar estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a quem vem de Elohim. O fim, o estabelecimento objetivo do Mashiach, porque aqui na nossa versão está o fim da lei, né? Mas não é. O objetivo da Torá é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve a justiça que é pela Torá, dizendo, o homem que viver por essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não pergunteis em teu coração, quem subirá aos céus? Está vendo? Os mesmos questionamentos. Ou, quem descerá ao abismo? Ao verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, irmãos, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, irmãos, confessares a Mashiach, como Yeshua, como seu Senhor, e teu coração credes que Elohim o ressuscitou, gerou vida nele dentre os mortos, serás salvos. Pois o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A postura de redenção do Mashiach também é estabelecida aqui com Paulo, porque ele fala bem assim, olha, o ensinamento, a palavra não está longe de ti, está no teu e no meu coração. Para quê? Para ficar no meu coração? Não, para cumprir, irmãos. A palavra que está em sua e na minha boca para cumprir. O discurso aqui de Moisés, nessa porção, irmãos, é um discurso de emergência. Emergencial, é grave. Por quê? Por causa do tempo. Ele tem pouco tempo agora para anunciar. Por causa do tempo. Para ele, está findando esse tempo. E é necessário ele completar, ou ele concluir a obra, para que a plenitude esteja ali, encerrada com ele. Então ele usa por 3 vezes a expressão ser forte. Você vai ver ali. Ser firme. Por quê? Ele vai exigir o quê? A postura. Ser forte, ser firme. Nós estamos orando no Salmo 27, toda manhã, nesse período, para Rosh Hashanah. E no final do versículo, no final do capítulo 20, do Salmo 27, no versículo 14, ele diz assim, ser forte, espera no eterno, ser forte, anima-te e espera no eterno. A gente fecha a oração do Salmo 27 com esse texto, ser forte, anima-te e espera no eterno. Fique de pé. O discurso emergencial aqui de Moisés é igualzinho. Quando ele vai lá para você ver em Vaielé. E ele vai. Eu tinha separado uma música e esqueci da música. Perdão. Tá? Amém. 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 Deuteronômio capítulo 31. Nós estamos encerrando aqui. Para você ver aqui. Ser forte, espere-te. No capítulo 31, a despedida aqui de Moisés. Moisés já está nos últimos momentos da sua vida. Mas ele continua de pé, firme. Lá no verso 7, capítulo 34, precisa ir não, que eu vou ler.
Diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo, a sua vida não se havia enfraquecido, nem se havia fugido o vigor, ele estava de pé. Então ele vai exigir, ele pode exigir. Ele diz assim no verso 6 do capítulo 31, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o eterno Elohim, que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Ele exige aqui força, vai-te. Chamou Moisés a Josué, ele disse diante de todo Israel: esforça-te e anima-te, fique de pé, pois com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou a teus pais que lhes daria, e tu farás herdá-las. No verso, acho que 23, diz também assim, no capítulo 31, ordenou o Eterno a Josué, filho de Num, esforça-te, anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e serei contigo. Esforça-te. A palavra aqui em hebraico é hazak, força. Anima-te, tem sentido de estímulo, energia, coragem, que são anunciadas tanto para nós, como congregação, como para Josué, quanto para a congregação de Israel, aquela geração que estava ali, quanto para nós. Porque é necessária a ação da própria congregação. É necessário a minha posição e a sua posição. É necessário uma ação individual, mas também é necessário uma ação como corpo, em equilíbrio entre duas pedras, entre duas colunas. Pode falar, pastor. Está sem som aqui. Está sem som, Samuel? Está ligado, veio. Porque a obra, irmãos, aqui não era de exclusividade de Moisés. Não era. Porque a obra não é de exclusividade de um líder. A obra não é exclusividade de um grupo de pessoas. A obra não é exclusiva de um e de outro. A obra é de todo. Não é só de Moisés. Por isso que ele fala, esforça-te para que haja sucesso, irmãos, no empreendimento. Às vezes vocês ficam achando que a gente fica, forçando vocês ou fazendo terrorismo na cabeça de vocês. Não, a Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia é muito clara. Muito clara. O que aconteceu com Zedequias, quando Zedequias não quis obedecer e não quis dar liberdade ao cativo, que estava preso, deixou passar a oportunidade. Isso. Quer ver? Vai lá para você ver o que aconteceu com Zedequias em Jeremias, no capítulo 52, o que o comandante do rei de Babilônia vai fazer com Zedequias. E aí o comandante do rei de Babilônia, você sabe quem é, né? O rei desse mundo. Vai fazer com você também. O interessante, pastor, é que não é só com o rei de Zedequias, mas ele com a descendência dele. Aqui, também. Olha aqui. Olha como é séria essa questão. O versículo 8 do capítulo 52 é a queda de Jerusalém. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei, fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, na terra de Amate, onde lhe pronunciou a sentença. A sentença para quem? Para o rei Zedequias. O rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. E também degolou a todos os oficiais de Judá em Ribla. Arrancou os olhos a Zedequias. Não servia para nada. Atou com cadeias de bronze e o levou para a Babilônia, onde o conservou na prisão até o dia da sua morte. Isso. Até a destruição do templo, ele ficou lá em prisão. E totalmente isso que acontece quando nós desobedecemos a uma ordem divina. Porque não foi você que o escolheu, diz Jesus. Jesus disse que não foi você que o escolheu, não. Foi ele que te escolheu. Então eu fui escolhida. Amém. Você nós foi escolhidos. Nós somos uma geração escolhida para fazer isso. Exatamente isso que nós temos que fazer. Não é verdade? Porque não é obra exclusiva de um. Não é. Não é. Esforça-te. É essa a palavra. Olha só. Esforça-te para que você haja. 3 vezes ele fala aqui. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Se você for. São 3 esforços. Esforçar para que haja um processo sucessório permanente, para que você possa gerar frutos e descendência, para que a obra permaneça. A oportunidade passa, mas a obra permanece. Se você for lá em 1 Reis, eu estou terminando, irmãos. Em 1 Reis. Esforçar? Para ser prático?
para se manter em santidade. É isso. Para ser prático, deixar a concupiscência da sua carne, fazer morrer a natureza carnal, para se manter firme. Porque se você não tirar, e eu também, a minha natureza carnal influenciando sobre a minha vida, está na frente, tomando posições que eu não devia tomar, eu não vou permanecer de pé, eu não consigo ter esse equilíbrio. Eu não tenho fé, não tenho equilíbrio, eu não permaneço, eu vou morrer. Então, permanecer de pé é o quê? É ouvir, é obedecer e cumprir os mandamentos. Porque por isso que ele fala, ficar de pé para caminhar. Senão eu vou desequilibrar e tombar e cair. Então, na prática é isso, é você deixar morrer a sua natureza carnal, eu e você, e tomarmos posições espirituais. Por isso que ele fala, esforça-te, razak, anima-te, força. Por isso que ele é dado que força, né? Para que haja Aqui no 1 Reis, só para eu concluir, irmãos. Você vai lá comigo? 1 Reis, no capítulo 2. Você vai ver um conselho aí. Precisa de muito esforço. Davi sabia disso. E ele vai falar bem assim, olha, no capítulo 2 ali de 1 Reis. Ele fala assim no verso 2. Ele está falando para o seu filho. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ele vai morrer. Eu estou no fim da minha vida. Eu estou no fim da... vou voltar à terra dos meus pais. Ele fala, vou embora. Aí ele fala bem assim para o filho dele, esforça-te, pois, e ser o quê? Homem. Ser homem não é na virilidade não, irmãos. Não é só na virilidade. Não é só na virilidade. Com todas as mulheres. Ser homem não é ter a sua virilidade aflorada e seduzir todas as mulheres. Isso não é ser homem. Ser homem é ter posição, é ter atitudes espirituais, é ser servo e ao mesmo tempo ser servidor. Olha só, ser servo e ao mesmo servir isso, aí os conceitos vão surgindo, ter caráter, ter posição. Ele fala assim, guarda-te que as ordenanças que o Eterno te Elohim para andares nos seus caminhos. Isso aqui que é ser homem para o filho dele. Ele vai ensinando, ser homem, como? Guarda as ordenanças do Eterno teu Elohim para andares no seu caminho, para manter de pé, para ficar de pé. Esforça-te para que a obra não cesse. Lá em 1 Crônicas você encontra. Esforça-te para a salvação, diz o Machia. Tudo isso é para mim e para você, irmãos, para que nós possamos ter uma postura diante de Adonai. É a postura exigida aqui por Moisés, porque Moisés está indo. Ele está concluindo a sua obra de maneira primorosa, animando-te, esforçando-te para aquela geração que está diante dele, porque segundo os rabis aqui, ele está fazendo uma nova aliança, ele está reforçando a aliança feita com seus pais. Amém? Que o Eterno seja conosco também. Que o Eterno possa nos dar todo o entendimento para que nós possamos ir para Rosh Hashanah, já com o entendimento de que nós precisamos ter uma posição de uma vida de obediência. Obrigado, Felipe. Para que nós possamos chegar a Yom Kippur, irmãos, somente com tremor a Adonai. Pai, em nome de Yeshua, eu quero colocar a minha vida diante da Tua presença, para que toda essa palavra venha fazer efeito primeiramente em mim, Senhor Deus, para depois o Senhor venha, Senhor Deus, para que eu possa depois colocar diante de Ti toda essa congregação. Tanto os que estão aqui hoje, quanto aqueles que virá por meio de nós, tanto aqueles que estão pela internet, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua santidade venha resplandecer sobre nós. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É em nome do Mashiach que nós santificamos a Ti, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Yevarehi Adonai Verishmireha, Yedonai Palanveleha Vironek, Ishadonai Palanveleha, Viasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Seja conosco, ó Pai, nesse Shabat. Em nome de Yeshua.